Resolvi fazer um vídeo sobre coisas que são clinicamente aceitas, coisas que eu como sexóloga entendo, apoio, posso ter uma opinião mais positiva, mas eu, Shellen Munique, como pessoa, não tanco de jeito nenhum. Oi, eu sou a Shell, sou sexóloga e aqui a gente fala sobre saúde sexual, relacionamentos e afins. Então, se esse é um tema que te interessa, eu já vou te pedir para se inscrever aqui no canal. Vou começar com o mais polêmico, que é pornografia. E esse vai ser polêmico porque eu trato pessoas que têm compulsão por pornografia, né? O famoso vício em pornografia. Mas existe vários tipos de consumo pornográfico e alguns eles são entendíveis e clinicamente aceitáveis. Eu sempre falo para os meus pacientes que a gente não pode demonizar a pornografia. Então, mesmo aqueles que eu trato como compulsão, né, em assistir esses tipos de conteúdo, o famoso vício em pornografia, eu sempre bato na tecla que não dá pra gente demonizar. Cara, a pornografia, ela tá em todo lugar. Às vezes você tá fazendo uma pesquisa acadêmica e aparece uma propaganda lá gigante de uma bunda enorme perguntando: oi, quer TC? Se bem que hoje em dia eu acho que nem falam mais TC, né? Pô, entreguei minha idade aqui agora. Então, o ideal pra quem tem esse problema de compulsão com o uso pornográfico é saber lidar com a pornografia. E sim, existem casos onde pode ser clinicamente aceito. O uso moderado de pornografia não é necessariamente um grande problema. E no meio feminino, ela é até muito usada e até indicada por alguns profissionais como autoconhecimento sexual, exploração de fantasias, sabe? Para aquelas mulheres que têm uma dificuldade maior em se entender sexualmente. Pode ser que alguns profissionais indiquem o uso de pornografia, claro, né? Um uso específico ali, moderado e etc. Até aí, ok, clinicamente aceitável e entendível. Agora, eu, como pessoa, gente, não, jamais aceitaria me relacionar com alguém que tem um problema com vício em pornografia e não corre atrás de tratar, sabe? Alguém que normaliza demais a pornografia, nunca. E olha que eu já vivi isso, tá? Teve uma época aí conturbada da minha vida onde eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu era bem novinha e eu tentava muito me encaixar dentro desse contexto para agradar a pessoa com a qual eu estava me relacionando. Então, eu já vivi dos dois mundos e hoje, de jeito nenhum, não é uma coisa que eu aceitaria num relacionamento amoroso. Segundo tópico seria poliamor, sabe? Relacionamento assim com mais de duas pessoas. Não aceitaria. Isso é diferente de relacionamento aberto, tá? Relacionamento aberto é uma coisa, relacionamento poliamoroso é outra. Enfim, clinicamente a forma como você se relaciona, assim, estando todo mundo de acordo, cara, tanto faz. Se te faz bem, se é uma coisa que você se identifica, tá ok. Agora, eu não me identifico com isso. Eu não saberia lidar com isso. Imagino meu namorado tendo outra namorada. Não é um negócio que me desce, eu não sei dividir a atenção, eu tenho que ter a atenção dele só pra mim. Não dá, só de pensar nisso eu já fico meio com raiva. E mesmo que se fosse um relacionamento poly onde nós três nos relacionássemos, não dá certo. Terceiro tópico seria swing e troca de casais, né? Que é a mesma explicação clinicamente do tópico 2, que é se você se identifica, se você quer, se você gosta, se estão todos de acordo, perfeito. Vai lá, é saudável pra quem gosta desse tipo de coisa. Agora, eu, tirando a profissional e eu só como pessoa, jamais. Assim, ó, acho até meio estranho. Quarto tópico é um até mais leve, que é o sexo durante a menstruação. Clinicamente, é ok, não existe nenhum tipo de contraindicação sobre isso. Inclusive, em algumas mulheres, esse período pode aumentar muito o desejo, pode ser até bastante interessante pra mulher, na verdade. Mas pra mim, não sei, me gera um certo desconforto, eu acho que tem uma certa aversão sensorial a isso. Não sei, não sinto que é uma coisa que eu precise fazer. Não gosto, não me parece uma boa ideia. E não faria. Quinto tópico, relacionamento à distância. Cara, admiro muito quem consegue, de verdade. Eu jamais conseguiria fazer isso. E assim, clinicamente, alguns casais, eles se dão até melhor quando o relacionamento é à distância do que quando não é. A comunicação de um casal que funciona é estrondosa, é assim, uma coisa de outro mundo. Eles têm um nível de comunicação extremamente saudável, sabe? Um vínculo muito bem fortalecido. É assim, é uma coisa foda, sinceramente. É uma coisa muito foda pra quem consegue e pra quem funciona dentro desse tipo de relacionamento. Mas eu não aceitaria porque pra mim a questão física, da presença física, do toque é muito importante. Meio que alimenta a minha conexão com a pessoa. Então não seria possível ter um relacionamento amoroso comigo, tipo assim, não vamos ter um relacionamento, vamos ficar, a gente se encontra, quando a gente se encontrar a gente fica, mas ter um relacionamento fixo, um namoro, uma coisa assim, não funciona comigo. Não dá. Sexto tópico, relacionamento sem planos futuros.
outros. Foda quem consegue, tipo assim, eu tô com a pessoa e a gente vai seguindo e ver o que que rola. Muito legal, é um nível de maturidade também muito bom, mas eu não tenho esse nível de maturidade. Pra mim não dá. Se for pra gente só ir vendo o que que vai acontecendo, a gente fica, a gente não namora. Namorar pra mim é uma coisa certa e tem um plano futuro. Eu me entrego 100% dentro de um relacionamento pensando num futuro, cara. Trabalhando para, sabe, construindo um futuro junto com a pessoa. Esse negócio de vamos namorar e ver onde é que dá e vamos seguir a vida. Pra que namorar? Fica, sabe? Fica. 7º tópico, viajar sozinha. Esse aqui eu sou até um pouco hipócrita, tá? Na verdade, muito hipócrita. Eu viajar sozinha, ok. Meu namorado viajar sozinho não faz o menor sentido. E assim, eu falo viajar, eu tô falando viajar turismo, tá? Não é viajar pra ver família, isso aí pouco me importa. Agora, poxa, ele vai conhecer um país novo, uma cidade nova, sem mim, pra mim, isso beira traição. Na verdade, sinceramente, eu acho até mais grave do que uma traição, tá? Porque pra quem não sabe, eu sou nômade, eu amo viajar, é a minha coisa favorita no mundo. Então, como assim? Ele vai viajar sem... Não faz sentido. Mas, de novo, eu posso. Porque aí, sabe, questões diferentes. Vamos lá, eu posso, ele não, e é isso aí. Clinicamente falando, é ok também. Na verdade, é extremamente saudável para ambos. Essa questão de cada um ter a sua individualidade, cada um ter as suas próprias coisas, é sempre muito saudável para a relação. Faz com que a relação cresça muito, amadureça muito, que a conexão dos dois se fortaleçam cada dia mais. 8. Eu acho que a maioria das pessoas vão concordar comigo, tá? Que é fazer uma pausa no relacionamento. Tipo assim, preciso de um tempo. E aí você fica separado por um tempo da pessoa, sei lá, um mês. Mas é um separado que você ainda tá namorando. É um separado que você não pode ficar com outras pessoas. Que apesar de você não estar com aquela pessoa, você ainda tem um compromisso com ela. Eu acho muito confuso. Eu sou do time de, se for pra dar um tempo, melhor terminar logo. Até porque, gente, vamos ter um certo nível de responsabilidade afetiva. Porque o outro lado, a pessoa que não escolheu dar um tempo, mas ela tá sendo obrigada a dar um tempo, ela tá sofrendo como se fosse um término. Porque ela não pode mandar mensagem, ela não vai te ver sempre. É literalmente, se for um tempo aí de um mês, é literalmente um mês sofrendo como se fosse um término. Por mais que não seja um término, que seja só um tempo, porra, tu não tá lá, as coisas mudaram, ela tá sozinha de novo. Então, assim, é uma coisa muito confusa pra mim. No meu relacionamento, jamais eu faria um negócio desse. Clinicamente falando, obviamente, não é o fim do mundo, é uma coisa super ok. Pode ser saudável, dependendo do caso. A gente até leva pra esse lado de, tá, mas por que você precisa de um tempo? É porque você tá em dúvida no relacionamento, se você quer ficar ou não com essa pessoa, ou é porque você tem que viajar a trabalho, vai ficar alguns meses fora e não quer um relacionamento à distância. Então, clinicamente falando, é um ok, mas depende. O que tá te fazendo procurar essa pausa no relacionamento? Então, veja que nem sempre é ok. Bom, o tema desse vídeo foi sugestão de um seguidor e eu achei, assim, muito interessante porque eu acho muito legal e muito importante poder trazer a humanização por trás do profissional. E no consultório, eu como sexóloga, eu sou uma observadora, enquanto que eu como pessoa, na minha individualidade, eu sou o sujeito, eu sou o personagem principal. Então é muito legal a gente saber a importância de separar o profissional da pessoa na sua total, pura e humana individualidade. E eu acredito que todo psicólogo passa por uma questão de, cara, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu falaria pra mim se eu fosse minha própria paciente. Agora, colocar isso em prática é muito difícil. É isso, galera. Dá like se você gostou desse vídeo. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve. E comenta aqui alguma dessas coisas que eu citei, dessa minha listinha de coisas que eu não tanco. Você tancaria?